No início do século XIX, em Salvador, nascia um menino destinado a marcar para sempre a história do Brasil. Seu nome era Luiz Gonzaga Pinto da Gama, e sua vida começava em meio a fortes contrastes. Era filho de uma mulher morena livre, a destemida Luísa Marim, e de um homem branco de posses cujo nome o tempo deixou em sombras. Desde o berço, Luiz carregaria em si as marcas da desigualdade e da luta. Sua mãe, Luísa Marim, foi uma personagem lendária, mulher firme, comerciante ativa, de espírito indomável, ligada a movimentos de resistência e de esperança, sobretudo entre aqueles que sonhavam com liberdade. Foi dela que Luiz recebeu, ainda pequeno, o senso de dignidade e coragem. Do pai, ao contrário, herdaria apenas uma memória amarga. Apesar de sua posição e educação, foi ele quem decidiu entregar o filho a um destino cruel, marcando a infância com a mais dura das traições. Luiz nasceu livre. Pela lei, filho de mulher livre jamais poderia perder esse direito. No entanto, em 1840, quando tinha apenas 10 anos, sua vida sofreu um corte profundo. O pai, endividado e buscando resolver suas próprias dificuldades, entregou o menino para ser levado a outra terra, distante da mãe e de tudo o que lhe era familiar. Luiz, tão jovem, não compreendia como o homem que deveria protegê-lo poderia afastá-lo de forma tão dolorosa. Levado para São Paulo, ele começou uma nova vida que não havia escolhido. Foi colocado em uma casa senhorial, onde passou a servir como ajudante doméstico. Estava sujeito às ordens de pessoas que não o viam como um menino comum, mas como alguém que deveria apenas obedecer. A lembrança da mãe e a sensação de injustiça eram feridas constantes. Diferente de muitos ao seu redor, Luiz sabia dentro de si que nascera livre, mas não tinha documentos, provas ou voz para reivindicar. O menino de olhar vivo e traços marcantes, porém, não se entregou ao desespero. Mesmo em meio às humilhações, guardava a memória da coragem materna. Observava em silêncio, gravando na mente cada gesto, cada palavra, cada oportunidade que pudesse lhe dar vantagem no futuro. Sabia instintivamente que aquele não poderia ser seu destino final. Naquele ambiente, Luiz foi tratado como tantos outros jovens colocados em serviços domésticos, usado para tarefas diversas, privado de escolhas, sempre vigiado. Mas nele havia algo diferente, uma inteligência afiada, uma curiosidade insaciável, uma capacidade de aprender que chamava a atenção. Muitos notavam, mas ignoravam, acreditando que nada poderia florescer de um menino de cor humilde. O que ninguém imaginava era que dentro daquele jovem crescia uma chama. Luiz Gama já começava a se forjar na dor, preparando-se para transformar injustiça em causa, tristeza em motivação e a decepção paterna no combustível de sua luta. A cada dia que passava, sua mente se tornava mais aguçada. Ao mesmo tempo em que obedecia ordens, sonhava em conquistar liberdade. Em silêncio, alimentava pensamentos de um futuro diferente. Era como se cada lágrima contida fosse, na verdade, uma semente de força sendo plantada em seu coração. Naquele momento, ainda não sabia que um dia se tornaria advogado, poeta, jornalista e referência em todo o país. Não imaginava que se transformaria em defensor incansável da liberdade de outros homens e mulheres que viviam situações semelhantes. Mas, de maneira invisível, já estava sendo moldado para esse papel. O menino que havia sido separado da mãe e levado contra sua vontade guardava dentro de si a lembrança da voz firme de Luísa Marim, sua maior inspiração. Ela, que lutara em vida com tanta garra, deixou no filho uma herança invisível, a coragem de nunca se conformar. Assim se encerra a primeira parte de sua jornada. Uma infância interrompida, um lar perdido, a traição paterna e o início de um caminho marcado pelo sofrimento, mas também pela esperança silenciosa. A criança que saiu de Salvador carregava correntes no corpo, mas guardava no coração a certeza de que não seria apenas uma vítima do destino. Era desde já o germe de um guerreiro que faria história. Após ser vendido pelo próprio pai e levado a São Paulo, Luiz Gama, ainda menino, vivia em meio às regras rígidas da escravidão doméstica. Mas, diferente de muitos, ele possuía uma inteligência fora do comum. Observava cada gesto, cada palavra, cada detalhe da vida ao seu redor, guardando tudo em sua memória. A rotina pesada e a opressão constante nunca apagaram a curiosidade
e a sede de conhecimento que queimavam dentro dele. Mesmo escravizado, Luís começou a aprender a ler e escrever sozinho, aproveitando pequenos momentos de distração dos senhores e das pessoas ao redor. Memorizar letras, copiar palavras e decifrar textos se tornou um hábito secreto. Cada palavra que ele dominava era uma vitória silenciosa contra o sistema que o mantinha cativo. A leitura não era apenas aprendizado, mas também uma arma de liberdade, um passo crucial para compreender seus direitos e preparar o futuro. Com o tempo, Luís descobriu uma verdade vital. Por ser filho de uma mulher livre, nunca poderia ter sido legalmente escravizado. Esse conhecimento transformou sua percepção do mundo. Ele passou a entender que a injustiça que sofria não era natural, mas uma ilegalidade a ser combatida. A criança que antes aceitava ordens, agora começou a questionar mentalmente o poder absoluto dos senhores, nutrindo a certeza de que a liberdade era seu direito de nascimento. Enquanto trabalhava, Luís observava atentamente as falhas do sistema escravocrata. Prestava atenção em contratos, pagamentos e negociações dos senhores, anotando mentalmente cada detalhe. Aprendeu rapidamente que o conhecimento era mais poderoso que a força, que a inteligência podia superar correntes e grilhões. Cada conversa ouvida, cada documento manuseado era absorvido como parte de um grande plano que ainda não podia executar. Nesse período, Luís começou a se aproximar de pessoas que podiam ajudá-lo. Criou laços discretos com comerciantes, vizinhos e outros escravizados que, muitas vezes sem perceber, se tornaram aliados na construção de sua independência futura. Ele também começava a escrever pequenas poesias e textos satíricos, escondidos, criticando injustiças e revelando sua sensibilidade e espírito crítico. Esse hábito o ajudava a organizar ideias e fortalecer a mente, preparando-o para desafios ainda maiores. A cada dia, a certeza de sua liberdade de direito crescia. Luís Gama compreendeu que não podia esperar passivamente que alguém reconhecesse sua condição. Ele precisava agir com inteligência, estratégia e paciência. A vida como escravo doméstico, embora limitada, oferecia oportunidades discretas. Observar documentos, registrar mentalmente transações e aprender as regras da lei eram recursos que ele utilizaria para reivindicar sua liberdade. Ao mesmo tempo, o jovem escravo enfrentava momentos de medo e dúvida. A possibilidade de punições severas, represálias e até mesmo a rejeição de advogados e autoridades brancas rondava sua mente. Mas alimentado pela memória de sua mãe e pela injustiça que sofria, Luís transformou cada obstáculo em motivação. A opressão física não podia quebrar sua vontade de viver livre e reivindicar seus direitos. Assim, entre trabalho doméstico, observação silenciosa e estudos ocultos, Luís Gama começava a se moldar. Ele não era mais apenas um menino vendido injustamente. Tornava-se um jovem consciente de seus direitos, capaz de compreender o sistema legal e pronto para buscar a liberdade de forma estratégica. Cada palavra aprendida, cada lei compreendida, cada contato construído era um passo silencioso rumo à vitória, que viria mais tarde. Ao final desta fase, Luís já não era apenas um escravo que sofria. Era um planejador, um estudioso da liberdade e da lei, ciente de que a justiça não viria facilmente, mas que podia ser conquistada com inteligência, paciência e coragem. O menino que Gama foi em Salvador, arrancado da família e vendido como mercadoria, agora era o jovem estrategista que transformaria dor e injustiça em uma trajetória de luta e vitória. A vida de Luís Gama mudou definitivamente quando ele começou a lutar para provar que nunca deveria ter sido escravizado. Com a mente afiada e o conhecimento adquirido em anos de observação e estudo silencioso, ele reuniu provas e documentos que mostravam que, como filho de mãe livre, jamais poderia ser vendido como escravo. Cada detalhe era crucial. Datas, testemunhos e registros precisavam ser precisos, pois um único erro poderia custar sua liberdade e sua vida. A batalha legal não era simples. O sistema da época favorecia os senhores, e advogados e autoridades raramente aceitavam ouvir a voz de um jovem negro. Luís, porém, não se deixou intimidar. Mesmo sem diploma formal, ele estudava por conta própria o Código Civil e os registros jurídicos,
absorvendo o conhecimento necessário para apresentar sua própria defesa. Cada página lida, cada lei compreendida, cada argumento memorizado era uma arma silenciosa contra a injustiça que o aprisionava. Em São Paulo, Luiz finalmente conseguiu provar que era livre por direito. Sua liberdade foi reconhecida oficialmente, mas essa conquista foi apenas o início de sua verdadeira luta. Livre do jugo da escravidão física, ele precisava agora construir sua liberdade intelectual, social e econômica. Transformou a raiva e o sofrimento da infância em motivação para se tornar um homem respeitado e influente. Luiz Gama não se contentou com a liberdade apenas para si. Logo percebeu que poderia usar o conhecimento que adquirira para libertar outros escravizados, injustamente. Começou a escrever poemas e textos satíricos contra a elite escravocrata, denunciando injustiças e inspirando resistência. Suas palavras eram afiadas e precisas, capazes de irritar os poderosos, mas também de despertar consciência nos que viviam sob opressão. Ele se tornava não apenas um homem livre, mas uma voz poderosa contra a escravidão. Os primeiros passos de Luiz no movimento abolicionista começaram com pequenas ações. Defendia pessoas escravizadas nos tribunais, orientava famílias, denunciava práticas ilegais e construía uma reputação de coragem e inteligência. Cada vitória, mesmo que pequena, consolidava sua posição como líder emergente na luta pela liberdade. Ele demonstrava que conhecimento, estratégia e coragem podiam vencer mais do que a força bruta dos senhores. Além da atuação jurídica, Luiz se envolveu com a imprensa e a literatura, usando jornais e textos para criticar o sistema escravocrata. Escrevia com paixão e precisão, expondo a hipocrisia e a crueldade daqueles que se diziam civilizados, enquanto mantinham outros em correntes. Suas publicações circulavam silenciosamente, mas com grande impacto, influenciando debates e mobilizando pessoas a repensar a escravidão no Brasil. Durante esse período, Luiz também formava alianças estratégicas com abolicionistas, intelectuais e ativistas. Ele sabia que não poderia enfrentar sozinho o poder dos senhores e que cada aliado seria essencial para ampliar seu impacto. Essas conexões permitiram que ele chegasse a casos mais complexos, defendendo escravizados que muitos consideravam perdidos. Sua reputação de advogado autodidata crescia, surpreendendo todos aqueles que um dia o subestimaram como menino escravizado. A determinação de Luiz não se limitava à lei. Ele entendia que liberdade verdadeira também significava autonomia econômica e social. Começou a planejar negócios próprios, acumulando recursos e construindo uma base segura para sua atuação contínua. Cada ação era estratégica, cada passo cuidadosamente calculado, como nos anos em que, menino, observava a vida ao redor para compreender o sistema que o havia aprisionado. Ao final dessa fase, Luiz Gama não era mais apenas o jovem que fora vendido injustamente. Havia se tornado homem livre, consciente de seu valor e preparado para transformar a sociedade. Sua mente, afiada pela necessidade de sobreviver e pela sede de justiça, já era uma arma poderosa. O próximo passo seria se tornar um advogado completo e libertar centenas de vidas, consolidando-se como um dos maiores abolicionistas do Brasil. Após conquistar sua própria liberdade, Luiz Gama dedicou sua vida a transformar dor e injustiça em ação concreta. Ele não queria apenas sobreviver, queria mudar o destino de centenas de pessoas que, assim como ele, haviam sido injustamente escravizadas. Mesmo sem diploma formal, Luiz tornou-se um advogado autodidata, um rábula, e começou a atuar nos tribunais de São Paulo, defendendo escravizados contra senhores poderosos e injustos. O jovem moreno, magro, de corpo firme, que outrora fora vendido pelo próprio pai, enfrentava uma sociedade que tentava negar-lhe voz e conhecimento. Mas Luiz possuía algo que nenhum decreto ou chicote poderia tirar: inteligência, coragem e uma habilidade extraordinária para argumentar. Cada caso era meticulosamente estudado. Ele lia registros, analisava documentos, aprendia os precedentes e desenvolvia estratégias que confundiam advogados formados e juízes preconceituosos. Seus métodos eram únicos. Luiz usava a lei a favor dos escravizados, mostrando que muitos estavam sendo mantidos ilegalmente em cativeiro. Argumentava com precisão,
combinando conhecimento jurídico, persuasão e empatia. Cada vitória representava mais do que liberdade. Era uma mensagem poderosa para a sociedade de que a justiça poderia prevalecer mesmo contra a opressão histórica. Ao longo de sua carreira, Luiz Gama libertou mais de 500 pessoas, enfrentando senhores influentes, processos complexos e preconceito cotidiano. Ele se tornou uma referência para escravizados e libertos, sendo chamado de o advogado dos negros e respeitado mesmo por aqueles que não concordavam com suas ideias. Suas ações iam além dos tribunais. Ele publicava artigos, poesias e textos críticos contra a escravidão, influenciando a opinião pública e mobilizando o movimento abolicionista. A força de Luiz não vinha apenas do conhecimento jurídico. Sua história de vida, marcada pela dor, humilhação e injustiça, inspirava confiança. Pessoas vinham até ele buscando ajuda, não só pela habilidade técnica, mas pelo compromisso moral de que cada indivíduo tinha direito à liberdade e dignidade. Ele se tornou símbolo de esperança e resistência, mostrando que inteligência, estratégia e coragem podem transformar vidas. Mesmo diante de adversidades extremas, Luiz manteve sua postura firme e ética. Ele nunca aceitava a corrupção, não se deixava levar por interesses pessoais e sempre priorizava a justiça. Sua vida mostrava que liberdade não é apenas física, mas também intelectual e moral. Ele usava a própria experiência de infância e adolescência para compreender as dificuldades de quem buscava justiça e para fortalecer sua determinação em lutar pelo fim da escravidão. O legado de Luiz Gama vai muito além dos casos que venceu. Ele foi um pioneiro da advocacia abolicionista, um intelectual autodidata que se recusou a aceitar as limitações impostas pelo preconceito e pela sociedade escravocrata. Sua trajetória inspira gerações a acreditar no poder do conhecimento e da coragem. Ele provou que a opressão física pode ser superada com inteligência e estratégia, e que a verdadeira liderança surge da experiência, da ética e do compromisso com a justiça. Nos últimos anos de sua vida, Luiz continuou atuando, escrevendo e defendendo escravizados, até falecer prematuramente em 1882, aos 49 anos. Apesar da morte precoce, seu legado permanece imortal. Cada pessoa que libertou, cada texto publicado e cada ideia defendida contribuíram para a construção de um Brasil mais justo, preparando o terreno para a abolição da escravatura em 1888. Luiz Gama não foi apenas um advogado. Foi um estrategista da liberdade, um símbolo de resistência e um farol de esperança. O menino que fora vendido pelo próprio pai transformou-se no homem que libertou centenas, desafiou a elite escravocrata e mostrou que determinação, inteligência e coragem podem transformar até mesmo a injustiça mais cruel em triunfo. Sua história permanece viva, inspirando todos que buscam justiça, igualdade e liberdade.